Vivemos em um tempo em que igrejas surgem em cada esquina, nomes diferentes, estilos diversos. Mas nem toda igreja é saudável. Algumas perderam o foco, esqueceram o evangelho, trocaram a cruz por promessas vazias. Uma igreja saudável é aquela que é purificada por Jesus, que não negocia a santidade, mas que é zelosa pela presença do Senhor. Uma igreja saudável é generosa, que reparte, que cuida, que vive com integridade. Uma igreja que não se corrompe pela avareza, mas testemunha o amor de Cristo. Uma igreja saudável é liberta pela graça, não por regras humanas, nem por permissividade sem limites, mas pela verdadeira graça de Deus que transforma e dá vida. Uma igreja saudável é apaixonada por Jesus, que não esquece o primeiro amor, que busca a sua face e vive para a sua glória. Esta é a nossa oração, que sejamos uma igreja saudável. Aleluia. Graças e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Que bênção estarmos reunidos nesta noite aqui para glorificar o nome de Jesus e continuar essa série de mensagens sobre uma igreja saudável. Graças a Deus também por esse clima maravilhoso, né? Amém ou não? Jesus amado, irmãos. Nunca vi mais quente, viu? Sério mesmo. O que está acontecendo com Pontes e Lacerda? Está parecendo Cuiabá. Pelo amor de Deus, imagina Cuiabá. Como que deve estar, né? Cáceres, que as irmãs estavam ali em Cáceres, misericórdia. Mas, né, o Senhor é bom, graças a Deus. Estamos aqui num clima também maravilhoso. E daqui um dia também vai chover, sim ou não? Amém, né? Os irmãos mais experientes aí já até programaram. Dia tal vai chover por causa né, que está meio quente assim. Então daqui 5 dias, porque teve uma poeira, um redemoinho que rodou 3 vezes, aí os irmãos... Só para quebrar o gelo, abre a sua Bíblia aí em Atos capítulo 4, versículo de número 32. Atos 4, versículo de número 32. Né, apontam para Cristo, foi isso que nós vimos também na semana passada. E desde os primeiros dias, irmãos, o Evangelho, ele tem demonstrado, né, que ele transforma não só corações, mas ele transforma relacionamento, valores e até a forma também como nós lidamos com os nossos bens materiais. E aqui em Atos, daqui a pouco nós vamos ler, nós vemos que essa generosidade que nós vamos estudar não era uma obrigação, mas era fruto, né, fruto do Espírito. Só que nós queremos fazer um contraponto, né, nós sentamos, eu, o pastor Alessandro e o pastor Manuel, para discutir um pouco sobre essa questão da igreja saudável. E você vai ver que nós vamos relacionar com algumas teologias ou ideias que realmente não cabe em uma igreja saudável. E hoje eu quero falar um pouco sobre a teologia da prosperidade, contrapor com uma igreja generosa e falar um pouco sobre essa questão da teologia da prosperidade, que tem deturpado um pouco esse princípio, ensinando que dar é um meio de obter bênçãos materiais, e não é isso que nós acreditamos, né? O John Piper, ele adverte que a teologia da prosperidade é uma distorção mortal do Evangelho, porque troca o Cristo crucificado por promessas de conforto terrenos. Então, antes de entrar, né, assim, no tema proposto aqui, que é sobre generosidade, a gente precisa saber o que é essa teologia da prosperidade, né? Esse tema que tem criado uma barreira aí enorme e tem feito aí algumas igrejas saudáveis até mesmo caírem em descrédito. Por quê? Porque as pessoas, elas costumam generalizar e coloca todo mundo no mesmo pacote, né? Então, se ela vê alguém agindo de uma certa forma errada, como a teologia da prosperidade, colocando
em prática isso na igreja e começa a criar essa barreira, e as pessoas acham que todas as igrejas pensam da mesma forma. E não. E nós precisamos, então, conhecer um pouco sobre a teologia da prosperidade, né? O que é essa teologia da prosperidade? E é um movimento teológico religioso que surgiu aí no contexto do pentecostalismo e neopentecostalismo, principalmente no século XX, ganhou aí uma grande visibilidade no Brasil e também em outras nações, em outros países. E eu quero aqui detalhar com os irmãos aqui o que é, né, a sua definição, origem, e também alguns adeptos dessa teologia da prosperidade. Você vai identificar um pouco sobre isso, e depois a gente entra no tema. É um ensino que afirma que o cristão tem o direito de reivindicar saúde, riqueza material e sucesso pessoal como parte de sua herança em Cristo. Então, não sei se você já ouviu alguém falar assim: nós precisamos declarar que nós somos cabeça e nós não somos cauda, né? Então, isso começou a entrar no meio das igrejas evangélicas há uns 20 anos atrás, mais ou menos, aqui no Brasil, né? E algumas pessoas, elas vão entrando nesse pensamento, às vezes eu creio que sem ter noção de que se estão fazendo o certo, o correto ou não. Então, a base desse pensamento está na ideia de que a fé, as palavras positivas e as doações financeiras, principalmente à igreja ou a um ungido do Senhor, atraem bênçãos materiais. Então, o pensamento da teologia da prosperidade, né, imagina isso: se você doa para a igreja, né, você vai ser tremendamente abençoado, e principalmente se você, então, o pastor fizer aqui uma campanha e você dá direto para o pastor, meu Deus, sua vida vai virar, sabe, de cabeça para baixo para cabeça para cima, porque o cara é ungido. Então, né, abençoa essas pessoas, essa é a lei, né? Então, na teologia da prosperidade, inclusive, queridos, as pessoas, elas imaginam que você tem que relacionar com pessoas que têm mais posses que você, sabe? Porque essas pessoas vão ser abençoadoras, vão ser uma bênção na sua vida. E se você andar com pessoas mais humildes que você, elas vão estar te puxando para trás e puxando para a pobreza. Imagina, se todo mundo pensasse dessa forma, se nós pensássemos desse jeito, eu ia andar sozinho nessa igreja. Então eles pensam isso, sabe, porque é muita ganância, sabe, essa questão de crescer, de querer ser alguém, de querer ter, enfim. E muitos adeptos, inclusive, citam alguns textos bíblicos fora de contexto. Não vou analisar esses textos, esses estudos, para despertar você, para que você também procure, para que você também cresça no seu conhecimento. Porém, quero adiantar aqui para os irmãos que nós estamos debruçados para deixar clara a nossa doutrina, né? Nós, pastores aqui dessa igreja, e nós vamos colocar essas questões acerca de dízimo e oferta, acerca do que nós pensamos sobre generosidade, né? Acerca disso tudo que nós estamos estudando também. Então, muitos desses aí pegam alguns textos fora de contexto, com pretextos aí para atrair ainda mais as pessoas, os fiéis. Existe dentro da teologia da prosperidade ainda a teologia do medo. Então, eles fazem de tudo para te apavorar, para que você dê mais dinheiro para eles, tanto para a igreja como para uma pessoa específica. Então, usam textos como Malaquias 3:10, João 10:10 e 3 João capítulo 2, para fundamentar que a vontade de Deus é que todo cristão seja rico e saudável. O sofrimento, a pobreza ou a enfermidade são vistos muitas vezes como falta de fé, pecado oculto ou ausência de sacrifício financeiro. Então, se uma pessoa está passando por alguma privação, eles acreditam que ou é falta de fé, ou até mesmo essa pessoa está pecando. Precisa confessar o pecado, é por isso que a vida dele não destrava. Queridos, é uma loucura, uma doideira, enfim. Sabe? Então, essa é a chamada teologia da prosperidade. E onde que começou? A teologia da prosperidade tem suas raízes nos Estados Unidos,
em um movimento conhecido como Palavra de Fé, o Word of Faith. Então bem aí, cadê os professores de inglês? Certo? Faith, fé. Estou detonando aí, ó. O meu Duolingo está funcionando certinho. Então, no final do século XX, o movimento Novo Pensamento influenciou algumas correntes cristãs. Ele enfatiza o poder da mente e da confissão positiva. Daqui um pouquinho você vai entender o que é isso aí. Na década de 1940 a 1950, pregadores como Essex William Kenyon, eles começaram a conectar o novo pensamento com doutrinas pentecostais. Então, ele gostaria, depois, na realidade, eu gostaria que depois vocês pesquisassem um pouco sobre as ondas do pentecostalismo, que vai falar um pouco sobre o pentecostalismo tradicional, até chegar no neopentecostalismo. Quando chega no neopentecostalismo, aí é que vira uma bagunça, sabe? Até os pentecostais, eles rejeitam o neopentecostalismo, porque virou um sincretismo dentro do próprio pentecostalismo. E aí complicou toda essa situação. E esse William, então, ele é considerado o pai, um dos pais da teologia da prosperidade. Na década de 1960 em diante, o evangelista, de repente você conhece, um tal de Kenneth Hagin, ele desenvolveu e popularizou o movimento da palavra de fé, pregando que o cristão pode tomar posse de saúde, da riqueza, pela fé e pela confissão positiva. O que é a confissão positiva? É o determinismo. Então, o que eles faziam? De repente você já viu as pessoas orando e falando assim: eu determino agora que eu vou ser próspero. Eu determino que amanhã eu vou ganhar R$1 milhão. Eu determino agora, Senhor. Então, é como se a pessoa ela mandasse em Deus, né? Então, essa é a chamada confissão positiva. Eu determino agora, tomo posse da minha cura, tomo posse da minha riqueza. Enfim, esse é o pensamento da teologia da prosperidade junto com a confissão positiva. E esse Kenneth Hagin também, dentre outras teologias tão bizarras que eu falo, que esse camarada trouxe, ele trouxe para o meio da igreja, sabe, aquela chamada unção do riso. Não sei se você já ouviu falar. Se não ouviu, né, você pode até procurar na internet sobre esse camarada. Eu não estou falando nada aqui, está sendo filmado, não tem como me processar, porque isso é real e tem na internet. O Kenneth Hagin, ele é adepto a essa crença, né, que Deus ele começa a ungir pessoas e as pessoas começam imitar cachorro, gato, cavalo, macaco, e isso é Deus que está ungindo essas pessoas. Olha só que bizarro. E também a unção do riso, onde ele mete a mão na cabeça de alguém e a pessoa começa a rir e não consegue mais parar de rir, sabe? Se você olhar, ver isso na internet, que você fica admirado de tanta bizarrice que é. Enfim, deixa eu me acalmar um pouquinho. Ai, Jesus, tem misericórdia na nossa vida. Quando nós falamos que queremos ser uma igreja saudável, queridos, são tantas coisas e é um desafio muito grande. Porque muitas vezes você está sentado aqui nesse auditório e porque você de repente cresceu nesse meio, no meio, sabe, você é um jovem, uma pessoa jovem, de repente você não pegou esses tempos, sabe, que eram tempos de bonança dentro da igreja. E você já entrou, creu em Jesus Cristo, né? E de repente você bebeu de algumas fontes, dessas fontes, de igrejas que não são centradas, de igrejas que não são saudáveis. Não estou falando aqui que a nossa igreja é a igreja melhor do mundo, 100%, que não temos erro, não. Nós estamos, inclusive, queridos, orando, sabe, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos realmente conhecer a verdade da palavra, conhecer a palavra, a verdade, sabe, e identificar essas questões, e não trazer para o nosso meio,
sabe, em nome de Jesus. Existem alguns outros nomes americanos influentes que de repente você vai conhecer, como um tal de Benny Hinn, que ele também é adepto da teologia da prosperidade, né? Não só a teologia da prosperidade, mas é um neopentecostal que mistura muitas coisas também nas suas crenças. No Brasil, então, a teologia da prosperidade entrou junto com o neopentecostalismo, especialmente a partir da década de 1970. Então você entende que a teologia da prosperidade é essa galera que gosta de arrancar dinheiro dos outros, né? Como a gente está vendo aqui, aquelas pessoas que fazem de tudo para que as pessoas, elas entregam tudo que ela tem. Elas entregam seu carro, sua casa, com promessa de que se você entregar, Deus vai dar algo melhor ainda para você. Vocês estão entendendo? Depois nós vamos entender que o doar não é errado. Mas essas pessoas, elas têm o poder de convencer o público a trazer essas coisas com promessa de que se ela der, a vida dela vai mudar da água para o vinho. E vai ficar top ainda. Se você der um carro, por exemplo, de 10 mil, o Senhor tem obrigação de te dar um de 20 ou mais. Entendeu? E no Brasil, então, você conhece algumas igrejas. Tem a IURD, que foi fundada em 1977, por um rapaz aí que ninguém conhece, que chama Edir Macedo, e é a maior difusora da teologia da prosperidade do Brasil. Depois veio uma igreja chamada Igreja da Graça de Deus, que foi fundada pelo R.S. Soares, cunhado de Edir Macedo, que também é adepto da confissão positiva, né, do determinismo. Se você for ver as orações dele, é sempre assim, determinando para Deus alguma coisa, e também adepto da teologia da prosperidade. Depois, a Igreja Mundial do Poder de Deus, com Valdomiro Santiago, que também é ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Todos eles aqui saíram da Igreja Universal do Reino de Deus. Ou seja, né, o pensamento deles era um só, eles só saíram, abriram as suas empresas, quer dizer, as suas igrejas, né, e para ganhar dinheiro, né? Perdão, irmãos. Tem que parar com essas gracinhas. Então, outras denominações neopentecostais também utilizam elementos da prosperidade nas suas pregações e nas suas igrejas. E no mundo, além dos Estados Unidos, o movimento prospera na África do Sul, na América Latina, aqui além do Brasil, na Argentina, na Colômbia, no México, na Ásia e ainda aqui na América Latina, né, na Guatemala, com uma igreja chamada Casa de Deus, que tem muita gente saindo aqui do Brasil para ir conhecer essa igreja chamada Casa de Deus, que é uma mega igreja neopentecostais fundada por um tal de Cash Luna. E esse Cash Luna é o pastor da igreja Casa de Deus, onde surgiu um movimento chamado Legendários. Achei importante falar sobre isso, para a gente entender onde tudo nasceu e por que o negócio fica forte, irmãos. Tudo envolvendo money, dinheiro. As críticas principais é que essa teologia desvia o evangelho de Cristo para um evangelho centrado nos homens e nas riquezas. Minimiza ou ignora o sofrimento e a cruz e a esperança futura. Pode gerar exploração financeira dos fiéis. Nós vemos muito isso por meio da exigência exacerbada de ofertas obrigatórias para a prosperidade. É considerada por muitos teólogos reformados e evangélicos bíblicos como um falso evangelho. Como está escrito em Gálatas capítulo 1, de 6 a 9, que Paulo fala para a gente rejeitar, se for pregado um outro evangelho, considerar como anátema, né? Então, se for pregado um evangelho que a gente vê que não é o evangelho da cruz, é para a gente rejeitar. Então, nós não cremos nessa teologia, nós cremos naquilo que a Bíblia nos revela sobre generosidade. Nós queremos fazer esse contraponto com a teologia da prosperidade, porque realmente a teologia da prosperidade, o homem está no centro.
A satisfação do homem está no centro de todas as coisas. Mas nós não cremos, como eu disse, nós cremos naquilo que é bíblico. Por isso que eu digo, nós podemos doar, nós podemos ser bênção na vida das outras pessoas, mas sem pensar em receber alguma coisa em troca. Sabe, a Bíblia ela fala sobre generosidade, sobre doação de um coração sincero. Então, nós vamos ver alguns aspectos dessa igreja saudável. E eu gostaria de ler então esses textos com os irmãos. Agora nós vamos ler apenas Atos 4, do 32 ao 35. Atos 4, do 32 ao 35. Amém? Está na Almeida revisada e atualizada, se quiser mudar aí, queridos. Perdão, não passei para vocês. Eu vou ler aqui, nessa versão, que diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, nós vemos aqui que a teologia da prosperidade ela é muito centrada no homem, né? No bem-estar pessoal, individualista, egoísta. E em contraste com esse pensamento, eu vou chamar dessa forma, a gente encontra essa palavra aqui, a palavra de Deus, falando sobre a igreja do primeiro século, né? Onde os primeiros cristãos, o texto de Atos aqui relata que 5.000 cristãos, 5.000 irmãos em Cristo, tinha um só coração e uma só alma. E nós vemos aqui no texto que eles não eram obrigados, mas eles vendiam as suas posses e eles repartiam entre as pessoas, sabe? E aqui eu acho interessante que o texto fala que eles tinham um mesmo coração, era um coração e uma alma, sabe? Era algo de dentro, queridos. Eles amavam uns aos outros. Então eles não queriam ver ninguém passando dificuldade e por isso então o coração deles começaram a voltar para essa ajuda voluntária e não obrigatória, uma ajuda voluntária para que todas as pessoas que faziam parte ali, 5.000 pessoas, elas pudessem viver bem e ninguém passar dificuldade. Eu acho interessante, pesquisando aqui, que Champlin, no seu comentário bíblico, ele fala sobre Aristóteles, que quando indagaram Aristóteles e perguntaram para ele assim, o que significa um amigo? O que é ser um amigo? O que é um amigo? E ele dá essa resposta interessante. Ele diz assim que um amigo é uma só alma habitando em 2 corpos. Amigo é uma só alma habitando em 2 corpos. E essa declaração dele foi celebrada, né? Como diz Champlin, foi celebrada com justiça. Só que Champlin também, no comentário, ele diz assim: o que o nobre filósofo teria pensado e dito se tivesse visto aqueles discípulos de Jesus, amigos da humanidade nessa época, distribuindo então tudo aquilo que eles tinham, sabe, entre si? O que Aristóteles diria? Champlin diz assim, com certeza ele ia dizer assim, que aquilo ali significava uma alma habitando então em 5.000 corpos. Essa era a unidade que levava essas pessoas a ser desprendidas
sabe, dessas questões financeiras. Vou colocar dessa forma. O foco da igreja primitiva não estava na distribuição de bens, mas na expressão do amor que unia todos eles. Então a generosidade, queridos, ela não era ali pressionada, sabe? A generosidade daqueles irmãos era espontânea. E nós já vimos aqui, eu vou repetir de novo, em contrapartida, a teologia da prosperidade, né? Ela pensa dessa forma: se você dá, Deus, Ele tem obrigação de retribuir aquilo que você deu. Obrigação. E eu já vi uma pregação de um camarada falando isso, adepto da teologia da prosperidade. Na hora que ele foi dar essa palavra de dízimo que a gente fala aqui, ele fala: olha, se você está dando aqui, Deus, Ele é obrigado a retribuir você. Então você pode ter certeza que algo vai acontecer na sua vida, porque se você deu, Deus é obrigado a abençoar você. Como assim? Deus é obrigado a fazer alguma coisa para mim? Deus é obrigado a mover céus e terra para o meu bem-estar. Nossa, eu vou fazer isso agora, porque o Solane, ele veio aqui e deu uma oferta. E isso faz com que as pessoas, elas ficam tão presas nisso, que elas reivindicam mesmo para Deus. Porque elas vêm com uma oferta gorda, entre aspas, deposita no gasofilácio e vai dormir tranquila, porque ela pensa assim: hoje eu dei 1.000 de oferta, amanhã o Senhor vai me surpreender com 2.000. Aí não acontece. Isso não acontece. O que acontece na mente dessa pessoa? Ela fica frustrada, porque Deus não abençoou a vida dela. Isso destrói, queridos, a unidade da igreja, porque essas pessoas estão pensando em si mesmas. Elas não pensam nos outros, mas ela está pensando no seu bem-estar, apenas isso. A nossa generosidade revela onde está o nosso coração, como diz Mateus 6, versículo 21. O John Stott, ele diz que o amor cristão é desinteressado. A busca por bênção pessoal em troca de generosidade é contrária ao espírito do Evangelho. E isso é uma verdade. O Evangelho real, ele não trabalha com barganha. Ele trabalha com o coração. Eu vejo a necessidade do meu irmão. E é por isso que eu me movo em amor ao meu irmão, para auxiliar o meu irmão, para ajudar o meu irmão. Então, a generosidade bíblica, ela nasce dessa unidade e da comunhão. A prosperidade individualista, ela mina essa comunhão. Porque a generosidade bíblica, ela é sincera. Eu não falei sobre o ponto aqui que eu tinha colocado, né, que uma igreja saudável, ela é marcada por uma generosidade, não apenas sincera, mas prática. Eles eram sinceros aqui, em amar uns aos outros, mas eles não ficavam só no campo da mente. Eles partiram para fazer alguma coisa. Infelizmente, nós temos esse pensamento de que a pessoa está precisando, e aí se a pessoa está precisando, fica só no campo da mente. Eu não sei se isso aconteceu, mas conta-se uma história em que a pessoa, ela viu alguém pedindo comida na rua, e ela falou assim, sabe, dando um testemunho: Deus ministrou tanto no meu coração quando eu vi aquele mendigo pedindo ajuda, gente, que eu olhei assim, com tanta dó, e eu orei: Deus, levanta alguém para ajudar esse mendigo. Sabe, que amor sincero é esse? É um amor sincero que não é prático. Queridos, nós precisamos olhar para a pessoa que está precisando, e nós precisamos nos mover e fazer algo por ela. Essa é a generosidade clássica de uma igreja saudável. É onde a generosidade não fica apenas no campo das ideias, mas sai do campo das ideias e nós praticamos a generosidade.
Você é generoso não por causa de regras impostas, mas porque tem o Espírito da verdade na sua vida, o Espírito da verdade em você. Precisamos pedir para que o Senhor, Ele ministre no nosso coração e que possamos ser generosos, sabe? Orar e falar: Senhor, se eu ainda não sou generoso, se eu não ajo dessa forma, se eu só estou orando para que outras pessoas façam, ministrem no meu coração, para que eu possa ir também, para que eu possa ajudar, para que eu possa auxiliar. Em nome de Jesus, amém ou não? Glória a Deus, queridos. Em segundo lugar, uma igreja saudável, ela é marcada por pessoas que inspiram outros a dar com alegria e integridade. Vamos ler aí Atos 4, do 36 ao 37. A Bíblia diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Outras versões vão dizer que ele é José, filho da consolação. Filho da consolação. Essa é a primeira menção que fala sobre Barnabé aqui no livro de Atos. E eu quero falar um pouco sobre a vida de Barnabé aqui, que eu acho muito interessante, queridos. Que em Atos 11, 24, Barnabé é descrito como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Esse Barnabé, que a Bíblia está dizendo aqui, que ele tinha um campo, vendeu tudo, ele vendeu o campo dele e trouxe aos pés dos apóstolos. A Bíblia diz que descreve ele, em Atos 11, 24, como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Atos 9, 27, a Bíblia diz que ele agiu como intermediário entre Paulo e os apóstolos. Não sei se você lembra, Paulo era aquele perseguidor da igreja, né? Prendia, cerrava as pessoas na prisão, ajudava a açoitar ou até matar. E agora Paulo se converte. Quando Paulo se converte, Paulo conhece Barnabé. Barnabé começa ali a andar junto com Paulo, a discipular Paulo. Os apóstolos, eles estão em uma localidade, Paulo, né, olha assim e fala: gostaria de conhecer os apóstolos. E aí quando ele vai conhecer os apóstolos, algumas pessoas falam assim: esse cara aí, esse aí que perseguia a igreja, esse camarada aí que matava os cristãos, agora ele está falando de Jesus, que ele se converteu. Na minha mente eles estavam assim: esse cara aí, ele está inventando isso para pegar a gente, matar a gente, enfim. Barnabé já estava andando com Paulo, então Barnabé, ele chega nos apóstolos e começa a falar da conversão de Paulo. Não, esse Paulo aí é aquele mesmo, mas ele converteu verdadeiramente, eu estou acompanhando ele. Então ele fez essa ligação entre os apóstolos e Paulo. Foi através da influência de Barnabé que Paulo se interessou pelo trabalho de missões entre os gentios, lá na Antioquia, onde os cristãos, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, né? Foi tudo por causa de quem? Por causa desse Barnabé. Era um crente de verdade, ele saía para falar do amor de Jesus, o amor de Cristo ali. Ele era um cristão de verdade. Nós não estamos falando de alguém que só surgiu na Bíblia e ele não tem uma história. Esse Barnabé que foi junto com Paulo na primeira viagem que Paulo fez para pregar aos gentios, e por esse motivo o cristianismo se propagou por todo o mundo e foi conhecido por nós. Por causa de quem? Por causa desse tal de Barnabé, que diz aqui que ele é natural de Chipre, o José, filho da consolação. Era um homem, um cristão verdadeiro, um cristão de verdade. Então uma igreja saudável é marcada por essas pessoas que inspiram outros a dar com alegria e integridade. E foi esse Barnabé então que
vendeu esse campo e deu todo o dinheiro que ele tinha, todo o dinheiro, para os apóstolos administrarem esse dinheiro, para distribuir, para dividir com os outros irmãos que padeciam também necessidade. Nós vemos aqui que Barnabé, ele amava a obra de Deus, ele era cheio do Espírito Santo e de fé, como diz aqui. Barnabé, ele vende esse campo, entrega para os apóstolos, e ele não foi lembrado pela quantia que ele ofertou, mas pela disposição do coração. Generosidade aqui não está ligada à questão do valor, queridos, sabe? Mas aquilo que está no nosso coração, a inteireza do gesto. E nós não estamos aqui pregando, eu não estou pregando aqui para você, para no final fazer um desafio para você. Está vendo? Barnabé entregou tudo o que tem, todos entregaram. Diante disso, venham todos agora. O que você tem para doar, Renan? Eu sei que você tem um palho. Ele não foi obrigado, esqueci a expressão aqui, ele não foi pressionado. A expressão ainda não veio, mas coagido, ele não foi coagido. A teologia da prosperidade, ela coage as pessoas, coage as pessoas. Eu fui num culto, uma vez, queridos, longe daqui, Eu fui em São Paulo fazer um curso, na época eu ia trabalhar com dependente químico. Aí alguém me convidou, falou assim: Solânio, vamos numa vigília, cara. A vigília lá é top demais e nós vamos e tal. E aí, nós chegamos lá, o cara me apresentou pro cara, o dono da vigília. Irmãos, deve que tinha umas 2.000 pessoas naquela vigília. 2.000 pessoas mais ou menos. Eu estou falando aqui, não é coisa que eu só ouvi, é coisa que eu vivi, coisa que eu vi, que eu enxerguei. Pasme vocês. Aí teve um culto normal, louvor e tal. Aí de repente chegou o momento da oferta. Aí o cara, ele se levantou assim e ele falou assim: olha, nós estamos aqui no momento da oferta e Deus, ele só retribui aquele que dá primeiro. Deus só retribui se você doar. Deus só retribui se você der. Deus, ele começou nessa palavra, ele ia para lá e para cá, e fala assim: e como prova disso, eu sei que Deus, ele faz na minha vida porque eu dou, eu vou ser o primeiro a doar. Irmãos, ele pegou assim, um monte de nota de 50 ou de 100, e ele fez igual o Silvio Santos. Aí ele pegava, e aí a música tocando aqui, ele pegava, embrulhava assim, a nota de 50, 100 reais, e jogava assim. Tinha mais ou menos quantas pessoas? 2, 3 mil, falei para vocês, certo? Ele pegou ali, sei lá, umas 10 notas, milão, vamos dizer. Aí ele pegou, enrolava assim, jogava assim, a galera da frente vinha e pegava, eita, 50. Eu estava lá no fundo, mas deu uma vontade lá na frente. Fiquei com vergonha. Mas enfim, aí ele jogava assim, a galera ia e pegava e tal. Ele falou assim: é isso. Então agora eu estou doando, eu estou dando para vocês verem que quem doa recebe. E agora fulano de tal, canta aí que agora é o momento da oferta. E você precisa doar para você receber. E a primeira oferta, aí ele estipula o valor. Quem tiver uma oferta de 100 reais, vem aqui na frente agora. Aí vinha um monte. Beleza, agora você que tem 200, você que tem 500, você que tem 1.000. Irmãos, 2.000 pessoas, e um monte de gente. Na hora que ele falou assim, você que tem 1.000, 5, 10 mil, eu estou falando sério. As pessoas levantavam e iam lá na frente. Falou: rapaz do céu, não sabia dessa não, vou fazer isso lá em Lacerda. Irmãos, sério. E a galera ia e depositava, e a música rolando, e a galera, eles jogou milão ali, meu filho, mas ali, com certeza, ele recebeu uns 100 mil, 200 mil.
E era uma igreja própria. Não é uma igreja batista que tem... Depois nós vamos falar sobre isso, enfim, toda essa questão, sabe, de cuidado. Não. Você está rindo? Estava lá em Conquista do Oeste, vou falar. Aí foi um camarada lá numa igreja específica, chamada AD. Ninguém sabe onde é. Eu acho que os caras levaram esse cara lá sem saber quem era esse cara. Aí beleza, levou o cara lá e tal, aí durante a semana o irmão pegou e falou assim: pastor do céu, eu fui na igreja, tinha um cara lá. E ele pegou e falou assim: eu quero abençoar a sua vida financeira. Eu quero abençoar. Se você já caiu nessa, por favor, erga a mão, tô brincando. O cara pegou e falou assim: vou abençoar a sua vida financeira. Pega a maior nota que você tem aí, levanta para cima que eu vou orar. Aí ele contando para mim, o irmão da minha igreja que foi. Ele falou assim: e aí, pastor, eu estava com 50 reais, cara. Era a maior nota que eu estava. E eu tinha que pagar uma conta no outro dia, mas eu peguei os 50, levantei, porque era a única que eu tinha. Ele levantou 50, outros levantaram 100, outros, sei lá, qual que era a maior nota, né? 200 na época. Eu pegava o bolo e levantava, queria ser abençoado. Eu vou abençoar a sua vida financeira. O pessoal levantou. Aí ele orou. O cara contando, ele orou e depois eu ouvi de outras pessoas. Aí ele pegou e falou assim: não abaixa a mão não, fica com a mão levantada. Eu estou vendo aí todos vocês aí agora, um por um. E ele ficou olhando. Aí ele contou assim: pastor, aí ele pegou e falou assim: agora vocês que estão com a mão levantada, vem aqui na frente e deixa esse dinheiro aqui. O irmão falou: rapaz, era o único dinheirinho que eu tinha, eu achei que ele só ia me abençoar. Aí eu falei assim: por que você não abaixou e colocou no bolso? Ele falou: rapaz, o olho dele parece que estava em mim, se eu colocasse. O cara foi lá com o único 50 e pá, entregou para o camarada. Sabe o que é isso? Teologia da prosperidade. Pasme você, uma vez numa igreja, eu vou contar a última. Meu tempo está acabando, eu não fui nem para a terceira, eu vou ter que passar rapidinho. Vou contar, nós precisamos ficar esperto. Pelo amor de Deus, irmãos, é ganância, isso é ganância que nos faz cair numa presepada dessa. Uma vez numa igreja X, que eu não vou citar o nome. Aqui eu digo que eu estava no lugar e eu não fui. Um camarada me pega, rapidinho eu vou contar. Ele fala assim: olha, galera da igreja, vocês pegam para mim, traz um monte de uva. Não é para rir. Vocês trazem um monte de uva e deixa aqui no altar que eu vou fazer um desafio com a igreja. 3 dias. Aí ele trouxe essa uva e falou assim: irmão, vocês vão passar no altar e eu vou entregar a uva para vocês em um envelope, uma uva e um envelope. Aí o camarada pegou e desceu com uma uva e um envelope. Todo mundo descia com uma uva e um envelope. Ele falou: agora você come a uva. Se sobrar a semente, geralmente na uva tem 1 ou 2 sementes, sim ou não? Ele falou assim: então 2 sementes. Uma semente, você vai sair na rua, você sai na rua, e essa semente, eu vou orar aqui. Onde você quer ter uma posse, seja um carro específico, seja um terreno, seja um comércio, você vai passar na rua, essa semente que sobrou aí, você vai jogar nesse local. E Deus vai te dar isso aí para você. Deus vai dar. Desse jeito. Outra semente, 2. A segunda semente você coloca no envelope. E amanhã eu vou falar para você o que você vai fazer. Beleza. E foi assim. Eu falei assim: não, né? Não. Aí beleza. Todo mundo saiu, eu fiquei doidinho. Eu falei: eu vou sair de moto para ver onde esse povo está jogando essa semente. Aí eu vi o Renan jogando, tô brincando, pegando no pé do Renan hoje. Vou parar de pegar no seu pé. Recebeu. Irmãos, desse jeito, para jogar em algum lugar. No outro dia vieram o pessoal com o envelope e a semente. Ele falou assim: agora essa semente é a semente que você vai colocar aí, uma oferta específica que você vai colocar e você vai trazer amanhã, mas é uma oferta de sacrifício. Quando lembra de sacrifício,
Tem outra história, mas não vou contar não, que é muita coisa, irmãos. É muita coisa. Se a gente não prestar atenção no que a Bíblia diz, a gente é ludibriado por esses espertalhões. Essas pessoas que vendem a fé. E muita gente trouxe a oferta para esse camarada. E aí o que acontece? Traz a oferta, coloca num pano, sei lá, e o camarada ainda quer sair com a oferta. Aí tem que ter alguém esperto e falar assim, opa, peraí, aqui não. Aqui quem estipula o que nós vamos abençoar aqui é uma diretoria. A igreja tem que ser séria, porque senão o cara pega o negocinho e sai vazado. Posso ouvir um amém ou não? Amém, tesoureiro. Irmãos, é só Jesus na causa. Mas enfim, vocês estão entendendo o que é teologia de prosperidade? Os camaradas, eles estudam para arrancar dinheiro dos outros, para extorquir as pessoas, os membros da igreja, fazer realmente uma lavagem cerebral. Barnabé, ele deu porque o coração dele, ele era um homem de Deus. Você viu quantas coisas que Barnabé fazia? A Bíblia fala desse homem como um homem cheio do Espírito Santo. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele era um crente de verdade. A generosidade dele estava aqui dentro do coração. Ele não fez aquilo ali porque os apóstolos falavam assim, você tem que vender, você tem que dar. Não, é porque ele sabia quem eram também os apóstolos. Quando a gente vai pesquisar, quando eles entregavam para os apóstolos, porque ele sabia como os apóstolos iriam administrar bem aquele dinheiro, bem aquelas ofertas. Nós precisamos saber para quem realmente nós estamos depositando a nossa confiança, onde nós estamos depositando a nossa confiança. Deixa eu caminhar, que eu já vou para o próximo ponto. Tem que pular, irmãos. Em terceiro lugar, vou passar rapidinho, preciso falar sobre isso. É que uma igreja saudável é marcada por pessoas que não são hipócritas e nem gananciosas. O problema dessas pessoas, muitas vezes, de dar palco para esse tipo de gente, é porque o público é ganancioso. Entendeu? Então só existe essas pessoas porque existem pessoas gananciosas como elas. Existem pessoas que não prestam atenção também naquilo que a palavra, a Bíblia, ela está falando. Então uma igreja saudável, ela é marcada por pessoas que não são hipócritas e nem gananciosas. Essa história aqui é muito interessante, queridos. Olha só, em Atos 5, capítulo 1 a 11, a gente já está encerrando, diz assim, entretanto, certo um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade também. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, ou retendo, conservando-o porventura, não seria teu, e vendido não estaria no teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisses a homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, diz-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram
sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Então nós vamos falar que a igreja saudável é marcada por pessoas que não são hipócritas e nem gananciosas. Ananias e Safira aqui, sobre esse Ananias e a Safira, não tem outros relatos aqui nos textos bíblicos. Mas alguns comentaristas dizem que alguns intérpretes supõem que ele fosse um ministro da palavra, que tendo observado os louvores que deram a Barnabé, porque ele doou, né, por causa do seu sacrifício, esse Ananias também ele teve o desejo de receber os mesmos louros que o Barnabé recebeu. Obviamente não querendo ser menos piedoso do que os outros ministros da palavra da comunidade cristã. Alguns outros dizem que esse Ananias também foi um dos 120 que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Embora talvez tivesse grandes dons, ele não tinha a graça do Senhor na vida dele. Isso nos mostra que entre os homens de maior fama e caráter, como também nas igrejas mais puras, há hipócritas. Essa primeira igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos, que era uma igreja pura, ela não estava isenta de ter esses hipócritas no meio dela. O problema aqui, queridos, não foi a questão do valor, sabe? Mas foi a questão da mentira. Onde estava o coração, a sinceridade do coração de Ananias e Safira. Eles queriam status. Eles viviam nessa hipocrisia, né? Vamos colocar assim. Eles queriam ser reconhecidos pelos outros como um homem e uma mulher piedosa. Mas não era assim. Eles decidiram mentir. O Barnabé, ele foi lá e vendeu todas as coisas, porque o coração dele estava naquilo, o coração estava no reino. Ele era um homem justo, ele era um homem bom, ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem cheio de fé. Então quando ele fez, sabe, aquela doação, é porque ele olhou a necessidade das pessoas. Ananias e Safira olham para a sua própria necessidade de ser reconhecido como tal. E é por isso, não foi por causa de valor, é porque o Senhor ministrou no coração ali, revelou mesmo para Pedro ali, a intenção do coração daquele homem e daquela mulher. E a teologia da prosperidade incentiva justamente essa aparência. Dá para ser visto, para receber, dá para ser o abençoado, para ser abençoado em público, para ter um retorno, sabe, para ser reconhecido. Né? Olha, Lucas, obrigado, quero apresentar aqui o Lucas, que doou um terreno aqui para a igreja. Aí o Lucas fica todo, citou o meu nome. E se não citar, meu Deus do céu, fica endemoniado. Literalmente, tem gente que é assim. Porque não é generoso, não está intrínseco no seu coração. John Stott fala que o pecado deles não foi econômico, mas teológico, porque eles mentiram ao Espírito Santo. Eles mentiram ao Espírito Santo. R.C. Sproul, ele diz também que o juízo sobre Ananias e Safira foi um lembrete de que Deus não tolera a hipocrisia na adoração. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito sério. A Bíblia fala aqui que Ananias, ele mentiu a Deus e não aos homens, ele mentiu ao Espírito Santo. E o pecado de Ananias foi hipocrisia. Eles desejavam impressionar as outras pessoas, sabe, ter glória pessoal. Eles não se importavam em ajudar, eles não queriam ajudar, eles queriam apenas receber. Era um egoísmo disfarçado, sabe, de generosidade. O egoísmo disfarçado de generosidade. Eles foram inspirados por Satanás, a Bíblia diz ali, para cometer esse ato de egoísmo, fingindo que era por amor, mas não era por amor. As pessoas na igreja, ao servirem a Cristo, na verdade, elas podem estar servindo apenas o seu próprio eu, a sua própria vontade, o seu próprio ego. Às vezes elas falam, eu vou servir ao Senhor, mas ela está servindo a ela mesma, ela está querendo ser reconhecida, sabe?
Nós precisamos prestar atenção nisso. Às vezes Satanás, o nosso adversário, sabe, ele está movendo ali para perverter a nossa consciência, para perverter a vontade mesmo do ser humano, de ser bom, de ser generoso, mas ele perverte tudo isso. O diabo, o nosso adversário, ele está aqui para isso, é para deturpar. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. O diabo, ele não é um adversário de Deus, ele é o nosso adversário. E ele fica tentando minar isso no nosso coração, para que não sejamos generosos, mas para que sejamos hipócritas, queridos, hipócritas. A maioria das pessoas que reivindicam alguma coisa para a comunidade ou de outras pessoas, nesse quesito de doar, de ser um abençoado ou um abençoador, são pessoas que não abençoam ninguém e nem a própria comunidade. E aqui eu quero rapidamente falar sobre algo que, meu Deus do céu, ninguém gosta de falar, que é sobre dízimo e oferta. E na internet está cheio de teólogos aí, onde as pessoas elas estão ouvindo esses teólogos que eles falam contra os dízimos, falam contra ofertas, e tem ludibriado muitas pessoas que dizimavam e ofertavam, que hoje não fazem mais, por causa dessas influências. E essas pessoas elas não enxergam que é simples, é só entender a necessidade uns dos outros, e a necessidade da comunidade, a necessidade da igreja. Isso revela muito o coração das pessoas. E essas pessoas, elas conseguem, então, esses aliados da internet, sabe, para demonstrar verdadeiramente o que está dentro do seu coração, que é o amor ao dinheiro, que são pessoas egoístas, que são pessoas que não gostam de doar, que são pessoas que não gostam de ser bênção, que são pessoas que elas falam contra o dízimo e contra a oferta, porque elas não dizimam e não ofertam em lugar nenhum e não fazem nada para ninguém, não fazem. E aí tem esse egoísmo velado. Porque ela acha que alguém bateu na porta dela e ela dá um pacote de feijão da pior espécie. Ele é um cara que ajuda as pessoas. Ou vai lá e faz uma cesta básica para a igreja da pior espécie. E ele acha que está fazendo o máximo porque é generoso e generosa. Mas ele não pensa num todo, numa comunidade, não pensam nas pessoas. Já estou encerrando. Nós, como igreja, nós cremos que o dízimo é bíblico, pelo fato de haver relatos bíblicos sobre o tema. E a igreja precisa entender o que a gente pensa. Existem relatos bíblicos sobre o tema, mesmo que no Novo Testamento tenha poucos relatos sobre, queridos. E todos esses relatos, Jesus, ele não proíbe, chega assim e fala assim, não dizimais mais. Porque Cristo, ele sabe da necessidade da igreja. E é através da minha e da sua vida, é que vão ser supridas essas necessidades. Então, de uma forma coerente, nós cremos que o dízimo é uma forma de apoiar financeiramente a igreja local. E todo cristão tem essa responsabilidade para com ela. Esses dias eu falei assim, eu não vou falar nem de questões bíblicas, eu vou falar de uma coisa lógica apenas aqui na igreja. E alguém veio perguntar para mim, não, mas a gente precisa falar de Bíblia. Eu falo assim, olha, o negócio é o seguinte, é só entender logicamente que nós estamos numa igreja. E a igreja, as necessidades são supridas por causa dos dízimos e das ofertas dos irmãos. Ah, mas o dízimo não é bíblico, a pessoa nem oferta nem dizima, não faz nada. Isso revela muito o que está no coração da pessoa. Uma vez que os cristãos são chamados a uma vida de doação, a prática do dízimo como princípio é uma resposta positiva e pragmática a esse chamado. Assim, o dízimo não pode ser uma referência mínima que impulsiona o cristão a ter uma disciplina. O dízimo pode ser uma referência mínima que impulsiona o cristão a ter uma disciplina de doação e até ser mais generoso. Faça um compromisso de dizimar para você ver. São hábitos nas nossas vidas. Hábitos
Dar o dízimo, então, gera essa disciplina, generosidade, compromisso com o reino de Deus, compromisso com a igreja, onde nós congregamos, queridos. Eu não tenho problema de falar dízimo de oferta, eu não tenho problema. Eu não acho que isso é vergonhoso para uma igreja falar de dízimo e oferta. Principalmente uma igreja saudável, e é para onde nós vamos agora para eu encerrar. Porque a teologia da prosperidade ensina que essa aparência de fé basta, mas o evangelho, ele exige essa integridade diante de Deus. Nós temos que parar de ser hipócritas. Como diz aqui, uma igreja saudável é marcada por pessoas que não são hipócritas, mas elas são generosas, querido. São generosas. Generosas entre os irmãos. O que a gente começou a falar lá em cima? Eles olharam para a necessidade do corpo, da igreja. Se nós olharmos para a necessidade do corpo da igreja, nós não vamos ficar aí questionando essas questões. E segunda coisa, por quê? A nossa igreja é uma igreja séria no quesito finanças. E só para encerrar, a igreja saudável, ela administra bem e com sabedoria, testemunhando o amor de Cristo através de sua generosidade. A nossa igreja é uma igreja transparente e todas as pessoas sabem disso. A maioria das igrejas batistas são assim. Não vou colocar todas, mas a maioria são assim. Tudo que entra de oferta e dízimo não vem para a mão do pastor. Nós já falamos aqui, nós cansamos de falar, temos as nossas reuniões administrativas. Faça parte de uma reunião administrativa para você saber como que funciona uma igreja batista. Uma igreja saudável, então ela lida com esses recursos com transparência e responsabilidade. E quando a igreja administra bem os seus bens, ela se torna referência para o mundo e fortalece a confiança também dos membros. Então não é só de falar, a nossa igreja é uma igreja séria nesse quesito. Eu quero encerrar com essa frase, que a generosidade não é sobre o que sai do seu bolso, mas é sobre o que transborda aqui no seu coração. A generosidade não é sobre o que sai do seu bolso, mas sobre o que transborda aqui no seu coração. A generosidade fala muito daquilo que está aqui, queridos, no nosso coração. Em nome de Jesus, fique em pé no seu lugar. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor só para fazer um fundo musical para a gente orar aqui. A igreja de Atos, então, ela nos mostra que Barnabé representa essa alegria da generosidade sincera e prática. Ananias e Safira representam o perigo da generosidade hipócrita e falsa. A teologia da prosperidade faz da contribuição um negócio, mas o evangelho faz da contribuição uma expressão de amor e de adoração. Querido, em nome de Jesus, que você possa entender esse princípio, que possamos ser, porque a igreja sou eu, a igreja não somos nós, a igreja sou eu. Nós precisamos entender isso, parar de terceirizar a nossa responsabilidade. A igreja sou eu, então eu preciso ser uma igreja saudável, uma igreja generosa. E uma igreja saudável, ela é generosa, é o nosso tema dessa noite. Uma igreja saudável é generosa. Então você, nós precisamos ser generosos, nós precisamos olhar para isso, para a necessidade uns dos outros e também da própria comunidade onde você vive. Em nome de Jesus. Amém ou não? Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra foi explanada aqui nesta noite. E Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus amado, por esse entendimento. Ó Deus, que possamos ser generosos, ó Pai, que o nosso coração possa estar voltado para o Senhor. O Senhor nos amou para que pudéssemos amar uns aos outros, assim diz a Tua palavra. Eu sei que de repente nós estamos muito longe de ser uma igreja de Atos dos Apóstolos, Atos 2, do versículo 42 ao 47, de Atos 4 aqui, uma igreja que se move.
quase que perfeita. Mas, Senhor, nós queremos melhorar nesse sentido. Nós queremos melhorar, que o Senhor, ó Deus amado, possa compungir no nosso coração, para que possamos ser sinceros, não egoístas, Senhor, em nome de Jesus. Muitas vezes nós criticamos, ó Pai, os adeptos da teologia da prosperidade, por serem egoístas, mas nós também estamos sendo egoístas no nosso próprio reduto, no nosso próprio meio, na nossa própria comunidade. Nós só não somos ludibriados pelos outros, ou não pregamos a teologia da prosperidade, mas muitas vezes nosso coração está assim, cheio de hipocrisia, um coração egoísta, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus, muda o nosso pensamento. Nós queremos ser referência, assim como Barnabé foi. Nós queremos ser citados assim por outras pessoas. Esse homem aí é um homem de fé, é um homem bom, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, um homem generoso, um homem que ama as outras pessoas, um homem, uma mulher que ama a obra do Senhor, desprendida dessas questões de bens materiais, porque ama a obra do Senhor, é um abençoador na obra do Senhor, é um abençoador na vida de outras pessoas. Não por barganha, para querer receber algo em troca, não. É porque vê a necessidade, é porque ama verdadeiramente. Que esse amor do Senhor esteja dentro de nós verdadeiramente, Senhor, em nome de Jesus. E isso não é por nós mesmos, adquiridos por nós mesmos, se não for pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Porque a generosidade, sim, é um fruto do Espírito Santo. Então é só o Espírito Santo que nos faz ser generosos, nos move para essa generosidade real, bíblica. Senhor, nos ajude como igreja, nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por cada um dos Teus filhos que aqui estão. Nós oramos e pedimos, ó Deus, supra as necessidades de cada pessoa que está aqui nesta noite. Se há alguém aqui passando necessidade, que o Senhor possa nos usar, em nome de Jesus. Que não venhamos apenas olhar, ó Deus, o sofrimento do outro e terceirizar essa responsabilidade, mas que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, caminhar em direção a essa pessoa e ser um auxílio, uma bênção na vida dela. Que possamos ser assim para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Em nome de Jesus, é que nós oramos, graças por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará por nós. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém.